gente, tudo bom com vocês? Esse diretor e ator maravilhoso. Elas estão dizendo. Então, meu lindo, fala um pouco sobre a sua trajetória como diretor e como ator. E lá vai tempo. Enfim, eu comecei teatro aos 16 anos, mas tenho 2 prêmios de teatro já em alguns festivais do Rio. Fiz alguns teatros, algumas peças musicais nos últimos 5 anos, 2 peças em especial. Abri meu próprio coletivo, o coletivo Teatro de Herdeiros, onde a gente faz teatro experimental lá. Então, os meus artistas, a gente foca a experimentação do teatro em si, assim. Então, a gente não pega, em geral, a gente não pega textos prontos, a gente tenta adaptar coisas do cinema, trazer coisas de outras artes pra gente e tentar experimentar como que isso funciona com a plateia presente, assim. A gente, nos nossos espetáculos, a gente tenta quebrar a quarta parede justamente para diferenciar, fazer a diferença entre o cinema e o teatro. Eu acho que a função do teatro hoje é mostrar para a plateia que existe diferença entre teatro e cinema e trazer a plateia para dentro do palco de alguma forma. Então as nossas experimentações partem desse princípio, assim. Fala um pouco pra gente sobre o coletivo. Então, o coletivo ele nasceu tem pouquinho tempo, tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos. A gente está no nosso 4º espetáculo. Primeiro a gente fez um espetáculo chamado Sobre Insetos e Lâmpadas, onde os atores experimentaram textos próprios e textos recolhidos da internet, enfim, que falassem sobre o que o ser humano busca sem sucesso. Qual é essa lâmpada que nós insetos rodamos em volta e a gente não alcança? E aí a gente fez na sede das CIAs, lotamos o teatro em todas as apresentações. Depois entramos num processo longo de A Onda, texto alemão. Na verdade, Sim, tem até o filme, né? sim, exatamente. É um texto de 83, depois teve um filme americano da década de 80 também, depois em 2006 a Alemanha montou esse texto, aí foi o grande boom, assim, e a gente trouxe a onda pro teatro, não sei se pela primeira vez, mas no Brasil com certeza. Foi uma puta dificuldade de montar, porque fazer a adaptação do cinema pro teatro é bem complicada, é bem difícil. Então a gente montou uma sala de aula onde a gente convidava 3 pessoas da plateia para fazerem parte da peça. Então a gente dava camisas brancas para a plateia, eles entravam em sala de aula com os atores. Nossa. E estavam livres, completamente livres para agir, pensar e falar o que eles quisessem durante o espetáculo todo. Uma dificuldade de atuação ímpar. Nossa. E foi incrível, a gente ficou em cartaz no Teatro Laurindo com temporada curtinha. E já deu algum problema com essa... Deu, cara. Uma vez uma das pessoas escolhidas lá fora que eu falava, olha, eu tenho 3 camisetas brancas, quem quiser participar do espetáculo, só levantar a mão, o menino levantou, entreguei a camiseta, começou o espetáculo e falava inglês. Nossa. E aí o menino que fazia, o ator que fazia, o professor, falou, ele é um menino de intercâmbio. E a gente foi levando essa coisa com uma pessoa que falava inglês no meio da peça. Ele não fazia a menor ideia do que ele estava fazendo lá. Os atores não faziam a menor ideia de como se comunicar com ele, mas as coisas funcionaram. Ainda bem, né? Mas assim, nós também lotamos o teatro todos os dias. Era um teatro pequeno, e foi bem legal, porque os assuntos são bem complicados. Em tempo de 2019... de política atual, então a gente falava sobre fascismo, falava sobre ditadura e como é possível, a discussão principal era essa, como é possível que em 2019 a ditadura possa estar tão próxima das pessoas comuns, assim, como que se instala uma ditadura nos tempos de hoje, assim, e é muito fácil, muito fácil. Aí fizemos a onda, e aí acontece, para fazer a onda, eu fiz os meus atores passarem por um processo de entender o Holocausto e o fascismo de uma forma mais carnal. Porque o meu medo era a gente falar sobre o Holocausto e falar sobre o fascismo e não ter o peso que esse tema merece. Então a gente fez um experimento, eu vendei os meus atores, apaguei as luzes e comecei a ler o texto interrogatório do Peter Weiss, que fala sobre o julgamento dos judeus e dos alemães, quer dizer, o julgamento dos alemães logo depois do Holocausto, e eu fiz eles passarem por tudo o que o texto provocava. Quando acabou a onda, eles ainda estavam comentando sobre esse processo que tinha acontecido há tipo 1 ano atrás. O processo da onda durou mais ou menos uns 10 meses. Então você tá refazendo, no caso, o Holocausto. E aí que foi isso. A gente montou o espetáculo Conte-me sobre as Listras, onde a gente convida a plateia a ser o que os meus atores passaram. Então a gente lê novamente o texto do Peter Weiss. Então, como tem mais atores, agora não sou só eu com o papel na mão, conversando com eles, a plateia é vendada no início do espetáculo, e ela é convidada a sentir todas as coisas que aconteceram durante o Holocausto, fase a fase. Da câmara de gás, os fornos, as paredes de fuzilamento. Então a gente usa o corpo dos nossos atores
e o corpo da plateia para sentir esse peso desse momento ruim, assim, e o resultado tem sido horroroso e incrível. Jéssica, Porque é brabo. E conta um pouco como foi essa experiência, porque você passou por Ela esse processo, foi! né? Ela foi! Passou por isso. Ela foi. Gente. Ela foi no primeiro dia, inclusive, no dia do teste. Gente, foi surreal. Assim. Primeiro porque em nenhum momento parece que é ficcional. Realmente você entra, emerge de uma forma que você fica realmente desesperada, né? Teve uma hora que alguém atirou e eu entrei em pânico, meu corpo começou a tremer, eu comecei a gritar e aí teve um momento que ele chegou pra mim e falou... É porque assim, a gente sabe que é um espetáculo muito pesado. Então a gente criou umas regras durante o espetáculo. Ó, se você não aguentar, ou então se sentir mal, em silêncio, levanta uma das mãos que a gente vai lá te socorrer. E aí ela saiu de onde a plateia tava, meio que louca, assim, em direção a uma das paredes. Eu fiquei preocupado real, porque a gente sabe que é um assunto muito complicado. E os meus atores, quando eles passaram por esse processo, foi muito difícil para eles também. Rolou muito choro, enfim. É proposital que seja muito pesado. Eu fui lá falar com ela, eu falei assim, o que tá acontecendo? Você tá bem? Ela, não, no limite eu tô bem. Aí eu falei, olha, você quer continuar no espetáculo ou você quer ir embora? Porque ela, você pode ir embora, não tem problema. Ou você pode só escutar a história, você tá no cantinho e só escutar. Ela, não, eu quero fazer parte. Aí a coisa foi pesada. E detalhe, fala o que eu falei pra você no final. O que exatamente? No bar depois. Sobre? Não, foi um monte de gente falando comigo. Eu cheguei e falei assim, não, pode ir, vai fundo. Ela inclusive depois chegou e falou assim, foi pesado, mas podia ser mais. Não pode. Não tem condição. Só se eu batesse na plateia, não tinha mais lugar pra ir. Total, gente, eu amo sofrer, entendeu? Não, o máximo que a gente tinha de contato com a plateia era segurar a mão um pouquinho mais rígida, assim, pra puxar de um lado pro outro e tudo mais, o pessoal vendado, andando no escuro. É o máximo de contato que a gente achou humanamente bacana. Então, ela não podia ser mais. Não pode ser mais. Aquilo tá no tamanho certo. E aí eu vou contar pra vocês em primeira mão uma coisa. Nem você sabe. Nós vamos pegar essa linguagem sobre Conte-me sobre as listras, que é muito útil para esse 2020 do Brasil e tudo mais, falar sobre fascismo, falar sobre o Holocausto, mas a gente quer ir uma coisa mais útil ainda pro Brasil de hoje. Então a gente vai começar a montar coisas sobre os navios negreiros. A gente acha importante que as pessoas entendam exatamente o peso que foi nesse processo, nesse tipo de linguagem, como foram os navios negreiros e o processo de escravidão lá em 1700, 1800. Então a gente vai começar um novo processo, mas vai ser um pouquinho mais lá pra frente. Na verdade, o Holocausto não é orgulho pra ninguém. Assim, não é orgulho nem para os alemães. Eu acho que tem uns babacas, uns neonazistas aí que acham isso interessante, que isso não tem graça. Sim. Mas pra gente poder montar esse espetáculo, eu li pelo menos uns 2 ou 3 livros sobre o assunto, a gente pegou o texto principal. Toda vez que a gente monta um espetáculo, eu chamo um historiador, um filósofo, alguém uma psicóloga para estar com a gente lá. A minha maior preocupação era montar um espetáculo sobre o Holocausto onde a plateia saísse rindo, caramba, putz, que legal que foi. Não pode ir para esse lugar de jeito nenhum, sabe?